nesse culto de missões. Estamos recebendo com muita alegria, muita gratidão a Deus, o nosso querido irmão, pastor Marcelo Maurício. Pastor Marcelo, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, mas também missionário do Senhor. Esteve como missionário na Rússia, na Ásia, no leste europeu, no Oriente Médio. Teve mais, pastor? E mundo afora, o Senhor o guiou aí por várias nações, e nós o convidamos nessa noite para ele compartilhar conosco as suas experiências de campo e a exposição da palavra. Que Deus abençoe sua vida, pastor. Sinta-se. Pode ser aí mesmo. Здравствуйте. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будем со всеми с вами. Amém? É difícil dizer amém para o que você não compreende. O apóstolo Paulo disse que haja quem interprete. Então vamos à tradução para o português. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente os vossos corações. Amém? É sempre melhor quando nós conseguimos compreender. É uma alegria, também uma honra poder estar aqui essa noite com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. E eu estava dizendo para o pastor que o relógio é bonito, mas eu não consigo enxergar daqui. E isso para mim, que venho de um povo que o culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, e que às vezes começa num dia, termina no outro, 2 dias depois, é um perigo. Então eu tenho que me lembrar, eu estou no Janga, em Paulista, e que aqui tem hora para começar e tem hora para terminar, senão o culto acaba 2 dias depois, quem sabe. Existem no mundo hoje, daqui a pouco eu vou mostrar alguns slides, eu vou fazer um malabarismo aqui, entre mostrar um pouco do trabalho missionário, a trazer algumas estatísticas e pregar a palavra. Mas existe no mundo hoje, catalogados pelos linguistas, cerca de 6.901 idiomas. Eu não estou falando de dialetos, apenas idiomas. E desses 6.901 línguas que existem no mundo, a século 21, ano de 2022, pós-modernidade, é o século das telecomunicações e dos transportes rápidos. Para essas 6.901 línguas que são catalogadas no mundo hoje falada, apenas 1.859 possui a palavra de Deus completa, Velho e Novo Testamento. De 6.901 idiomas, apenas 1.859, cerca de 31%. Uma das minhas maiores dificuldades para alguns povos, dentre eles os russos, é provar para eles que Deus não é brasileiro. Porque eles dizem, vocês têm escolas evangélicas, hospitais evangélicos, universidades evangélicas, vocês têm Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, do adolescente, vocês têm Bíblia até para quem não sabe ler. Eu falei, como assim? Ele falou, eu vi na sua casa a Bíblia do bebê, nem foi alfabetizado, mas já tem Bíblia. E nós não temos. Temos uma, bizantina, de mais de 200 anos, que nunca foi revisada, nem corrigida, nem atualizada, muito menos na linguagem de hoje. Existe no mundo, segundo a ONU, cerca de mais de 7 bilhões de pessoas. Se o Senhor Jesus Cristo resolver voltar hoje, nessa noite, eu diria para vocês que 31%, aliás, 41% de todo esse contingente, eles iriam partir
sem jamais terem ouvido que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 41,5% da população mundial hoje é considerada não alcançada. 7,1% minimamente alcançado. Eles têm algum conhecimento da revelação de Deus. 10,4% superficialmente alcançado. 21,9% da população mundial é considerado parcialmente alcançado. E apenas 19% significativamente alcançada. Por significativamente alcançada, entendam, por exemplo, o bairro do Janga, a cidade de Paulista, cidade de Recife, de Olinda, é significativamente alcançada. Essa é a realidade mundial. Eu não era profeta, nem discípulo de profeta, mas jogador de futebol, estudante universitário, e Deus me chamou. Nasci numa família tradicionalmente evangélica. Por gentileza, Projeto Rússia. Eu vou pedir para ir passando, vai clicando aí, para a gente não virar uma vigília. Aqui. E Deus me chamou, e o primeiro país que Ele me chamou para ir foi para a Rússia, maior país do mundo, 11 fusos horários diferentes. Então, com esse movimento, todo dia, pelo menos 5 vezes por dia, eu tenho que falar por videoconferência com a Rússia e com a Ucrânia, porque eu tenho irmãos e amigos queridos que estão em ambos os lados, inclusive no exército. E eles, então, entram em contato pedindo oração para que Deus não permita que um atire no outro. E o maior país do mundo, com seus 11 fusos horários, onde todo mundo cria cachorro e come pão, e sem pão nada se come, com temperaturas que podem chegar até menos, pode passar, viu? A menos 70 graus abaixo de zero, não é muito aberto para o evangelho. Então, o futebol é um esporte universal, é uma linguagem falada no mundo todo. E através do futebol, de Bíblia na mão, com a bola no pé, que nós entramos na Rússia, trabalhando tanto como jogadores profissionais, como com atletas amadores também. Depois que eu encerrei a carreira como jogador, eu fiz pela Federação Paulista, pela Federação Britânica, o curso de técnico de futebol da FIFA, e passei a atuar como treinador também. E essa era a estratégia, de Bíblia na mão e com a bola no pé, o Evangelho de Cristo, dar o drible no diabo para marcar o gol de placa, para alcançar os perdidos da Rússia. E foi assim que a gente conseguiu entrar e plantar, para a glória de Deus, cerca de 23 igrejas em todo o país, viajando o que aqui nós poderíamos dizer do Oiapoque ao Chuí. Então lá eu ia de norte a sul, de leste a oeste, pregando o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nesse período em que eu estive na Rússia, eu fui preso 10 vezes. Sofri 10 tentativas de homicídios, a faca, a bala, incêndios, atentados terroristas, incêndios criminosos. E a razão era muito simples. Eles diziam: pregador, o que você veio fazer aqui? Esse povo é meu e nós não vamos liberar ele. A mentalidade soviética, não em sua maioria, mas em grande parte, é que Deus é a vontade de ser feliz que o homem tem. Por isso ele inventou Deus, mas se o Estado supre, tem casa, comida, trabalho, educação, você não precisa de Deus. Isso é para os famintos da África, os miseráveis da Ásia, mas o governo supre. Assim falou Zaratustra, Deus está morto. E Friedrich Nietzsche encheu a mentalidade soviética com esses ensinos marxistas de que Deus estava morto. Então você entende a dificuldade de pregar o evangelho nesse contexto, onde o governo diz que Deus não existe, onde a religião oficial é o cristianismo ortodoxo, e eles não aceitam nem a igreja católica como sendo uma igreja cristã. Ruski Pravoslavny Cerkvi, cuja tradução é única igreja verdadeira e do único caminho, fora da qual não há salvação. Então, para eles, nós não somos cristãos. E dentro desse contexto, você tem problemas com o governo, você tem problemas com a igreja vigente, você tem problema com a máfia russa e você tem problema com os ultranacionalistas, que não querem estrangeiros dentro do país. E é um grande desafio pregar o evangelho lá. Em alguns lugares da Rússia, uma Bíblia serve para 66 crentes. Você entrega a Bíblia para eles, eles arrancam os livros, cada um fica com um livro.
e quando eles terminarem de ler, então eles saem trocando, para que eles tenham oportunidade de lerem a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu estive na Chechênia, e eu fui desafiado para ir à Chechênia no momento que tinha conflito lá, mas eles não queriam o pastor, nem o pregador, nem o missiólogo, eles queriam um jogador de futebol brasileiro. Mas desde que eu fosse lá e jogasse com eles, eu poderia pregar. E quando eu estive lá e eles me anunciaram, e eu perguntei então, você conhece Jesus, o Senhor? E eles então olharam para mim e perguntaram, ele é o novo secretário da ONU, que veio resolver o nosso conflito armado? Já pensou? Jesus sendo confundido como secretário da ONU, que viria resolver o conflito armado. Se não, ele não é secretário da ONU. Ele é muito maior do que o secretariado da ONU. E aí o que vocês estão vendo, aí faz um pouquinho de frio. Nesse dia aí a temperatura estava menos 55 graus, abaixo de zero, mas eles falaram que o clima estava bom para um brasileiro, porque pode chegar até menos 70, né? Então, com a esposa e a filha indo para a escola dominical, lá, primeiro você tem que desenterrar o carro, e em Moscou dura praticamente 5, 6 meses de inverno. Não demora tanto. A Sibéria é mais complicado, porque dos 12 meses do ano, 9 meses é inverno. E não tem água na tubulação, porque fica tudo congelado. Então, a única maneira de você tomar banho é sair, rolar na neve, depois entrar numa sauna. Esse é o jeito de tomar banho na Sibéria, porque não tem água. Então, eu estou mostrando um pouco do trabalho, como o esporte, a linguagem universal do futebol, conseguiu com que 23 igrejas fossem implantadas na Rússia. Eu quero passar mais rapidamente agora o da Ásia, por favor. Na época em que nós fomos para lá, segundo a tabela de missões Portas Abertas, esse país ele ocupava o 6º lugar na tabela de perseguição. Andar com a Bíblia na mão, 5 anos de prisão em um presídio de segurança máxima, onde você só pode ver seus familiares uma vez por ano. Você só foi pego com a Bíblia na mão. Evangelizar alguém e convidar alguém para vir à igreja, 10 anos de prisão. Sem direito à apelação, 10 anos de prisão. E se você for reincidente, então você vai ser espancado e você vai ser morto, porque você está transgredindo uma lei. E aí foi muito mais complicado de entrar, e eu fui contratado então como um clube. Eles queriam o Rivaldo, pentacampeão mundial, e o Filipão para ir jogar nesse clube. E aí então eu fiz parte da delegação que foi trabalhar lá. A igreja, aí é de fato igreja perseguida, as restrições são muito maiores do que na Rússia. Então, para você ir a um culto, para vocês entenderem aqui, então, eu pegaria um metrô, eu pegaria o meu carro, um pau amarelo, e eu dirigiria até o Shopping Itacaruna. De lá eu pegaria um metrô, então eu iria até o Shopping Rio Mar de metrô. Então, de lá eu ia descer do metrô, iria pegar um trolebus, eu não sei como é que eu chamo aqui em português, um bondezinho, e eu iria, então, mais ou menos na divisão entre Boa Viagem e Piedade, e aí eu ia andar uns 15 minutos a pé para poder chegar no local de culto. E às vezes chegava no local de culto e a mensagem era: fomos descobertos, não haverá culto hoje, porque é proibido fazer culto. Então, esse país é um dos países mais fortes, islamicamente falando, na Ásia Central. As maiores mesquitas muçulmanas da Ásia estão nesse país, e eles exportam missionário para o mundo todo. Mas o presidente da República, para ele, o Rivaldo, jogador, é Deus. Então, o Rivaldo pediu para construir uma igreja dentro do palácio onde ele morava. Ele construiu uma igreja, mandou fechar a rua, tornou a rua sem saída, botou uma delegacia de polícia 24 horas na entrada da rua e uma escolta armada 24 horas na frente da casa e da igreja, para que o Rivaldo pudesse, então, reunir, fazer o culto lá. E era um culto poliglota, porque eu tinha que falar tudo em português para os falantes de língua portuguesa, depois tinha que falar tudo em inglês para os falantes de língua inglesa, depois tudo em russo para os falantes de língua russa, e depois tudo em uzbeque. Imagina que hora que o culto terminava, porque tudo o que eu falava e fazia tinha que ser feito em 4 idiomas, simultaneamente. E nesse país aí, as pessoas de fato, eles clamam a Deus pela oportunidade de poder cultuar como nós estamos aqui.
E é muito bom saber que não vai entrar nenhuma polícia por ali dando tiro, nem jogando bomba, nem vai soltar os cachorros para morder quem está aqui. É muito bom saber que amanhã os nossos filhos não vão ser proibidos de entrarem na escola nem na faculdade porque vieram ao culto, e ninguém vai ser demitido por justa causa, porque no dia de domingo veio uma igreja evangélica. Mas isso é realidade em muitos países do mundo, inclusive na América Latina. E nesses países fechados, profissionais têm tido oportunidades que pastores e missionários não têm, e especialmente o futebol brasileiro é muito conhecido e ainda é valorizado lá. Então, é uma boa estratégia. Profissionais de missões são aqueles que irão ajudar a igreja a cumprir a grande comissão. E deixa eu falar um pouquinho, bota essa foto aí. O nome desse jogador é José Luis Villanueva, ele é chileno, jogou no Vasco aqui, e ele então foi jogar. O time tinha 7 brasileiros, o treinador era Filipão, a comissão técnica toda brasileiros, e eles levaram esse chileno lá. Então, eu era o intérprete do Filipão, era o intérprete do Rivaldo, e trabalhava na comissão técnica, e nós fomos jogar a Champions League, e ele é muito católico, extremamente católico, e a esposa, e ele não ia para o culto. E quando era na entrevista, eu não tinha obrigação nenhuma de traduzir ele, porque o contrato não era a russo, uzbek, espanhol, era português. Mas aí quando saíam os brasileiros tudinho, eu via que ele ficava lá e querendo dar entrevista, eu ficava e traduzia ele. Ele sempre queria me pagar, porque a mentalidade dele não gostava de dever nada a ninguém. Ele falou, não precisa pagar, apenas na folga aparece no culto lá na casa do Rivaldo. Mas ele não ia. Mas um dia, então, ele ficou assim, poxa, ele me traduz toda vez e ele não aceita que eu pague, então eu vou lá. E ele foi e ouviu o evangelho. Como diz o profeta Isaías, uma vez proferidas as palavras dos meus lábios, não voltará vazia, mas prosperará para aquilo que eu designei. A graça é irresistível, e ele creu em Cristo para a salvação. E a esposa dele, que estava grávida, também creu em Cristo para a salvação. Só que o Rivaldo, ele só dá entrevista, até hoje, com uma camisa com um versículo da Bíblia. Ele é um homem muito crente, e toda vez que ele fazia gol, e ele sempre faz gol, ele é um fenômeno, ele levantava a camisa e tinha um versículo bíblico, em uzbek e em russo, num país muçulmano, com um estádio lotado, com 40 mil muçulmanos no estádio. Mas o presidente da República deu uma ordem, ele aqui é Deus, ninguém mexe com ele, ele faz o que ele quiser. Então ele levantava a camisa, aí tinha o versículo, e o povo aplaudia, mesmo que fosse contrário aí. E aí o José jogava de centroavante e fazia muitos gols também. Aí quando ele fazia o gol, ele corria, levantava a camisa. Problema, não era brasileiro. Segundo, nunca foi eleito o melhor jogador do mundo, como o Rivaldo foi. Então ele pagava uma multa de $5.000 por cada vez que ele levantava a camisa com o nome de Jesus, e a polícia ia na casa dele. Então ele falou para mim, Marcelo, a multa para mim é nada. O que eu ganho eu posso pagar, mas isso é muito tranquilo, que é $5.000 para mim. Mas o problema é que a minha esposa fica com medo que a polícia vai lá, ela não sabe falar a língua, às vezes eu não estou em casa. E aí ele disse assim, o meu filho nasceu, eu quero que você convoque uma entrevista coletiva com a imprensa. E eu convoquei, e a imprensa veio, ele disse, eu quero que agora, quando eu fizer gol, ao invés de vocês chamarem meu nome, José, vocês vão chamar o nome do meu filho. Adivinha como é que ele botou o nome do filho dele? Jesus. Augusto Jesus. E aí, se vocês querem me animar, e se vocês me alegrarem, eu vou fazer mais gol para o nosso time. Então, quando eu fizer gol, vocês gritam o nome do meu filho. Então, você imagina num país onde ser crente, culto, andar com a Bíblia é considerado crime passível de morte. 40 mil muçulmanos num estádio de futebol, gritando, viva Jesus, glórias Jesus, só o Senhor é Deus. E aí quando o pessoal vinha para cima dele, o que você está fazendo? Eles estão gritando o nome do meu filho. E de fato estavam gritando o nome do filho dele. Mas a intenção dele é que eles pudessem glorificar o nome de Cristo Jesus. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Quanto tempo eu tenho aqui? Tem Santa Ceia hoje. Atos capítulo 13, de 1 a 3.
diz-nos as Sagradas Escrituras. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, e Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, ela é a verdade, infalível, inerrante. Eis o teu povo, a tua igreja, por quem morrestes para salvar, e por quem ressuscitastes para a justificação. Senhor, eu abri e li a tua palavra, mas só o Senhor tem poder para abrir mentes e corações, para compreendê-la. Tenha misericórdia do teu servo. Não permita que eu vá além daquilo que foi inspirado e revelado. Também não permita que eu fique aquém da revelação escriturística. Mas por graça e misericórdia, que eu pregue tão somente a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E assim o teu nome seja glorificado, teu santo evangelho seja pregado e a tua igreja edificada. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja, instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária. Você pode repetir comigo? Igreja, instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária. Isso não é tarefa da Cruz Vermelha Internacional. Isso não é tarefa da Unicef. Isso não é tarefa de Médicos Sem Fronteiras. Isso não é tarefa da ONU. Só existe uma instituição sobre a terra capaz de apresentar uma mensagem plausível, uma mensagem que faça sentido ao homem pós-moderno, morto em seus delitos e pecados, aspirando por uma esperança em um mundo que vive situações tão difíceis. A ideia da grande comissão, ela está presente em todas as Escrituras Sagradas. Todo o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, retratam, através de tipologias, a pessoa de Cristo. E quando nós olhamos desde Gênesis, nós percebemos que o Senhor quer que a sua palavra, que a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua salvação, seja apregada até os confins da terra. Nós vamos ler nos livros dos profetas, e eles estão apregoando, o profeta Isaías, que é considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, é o Evangelho do Velho Testamento. Ele fala no capítulo 9, mas para a terra que estava frita não vai continuar na obscuridade. Deus, no passado, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas agora nos últimos dias tornou glorioso caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O livro de Salmos, então, proclamam: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, temível mais do que todos os deuses dos povos. Porque os deuses dos povos não passam de ídolo. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E nós vamos encontrar a tipologia em vários aspectos. Olhamos para o livro de Gênesis, no célebre oferta de sacrifício de Abraão, oferecendo o seu filho Isaque a Deus, e nós olhamos, não faz sentido. A Bíblia diz que Abraão era um homem rico, e ele então pega o seu filho adolescente, chama 2 serviçais, funcionários, e ele pega então um jumento, que hoje seria uma Hilux, uma picape, e ele então vai. E quando chega nas cercanias de Moriá, eu fico pensando, o que é que faz um pai, empresário rico, leva 2 funcionários, leva o meio de transporte, chega lá, ele pega o filho, e deixa mais ou menos os funcionários lá, zanzando lá no zap, o jumento pastando, bota 50 quilos de lenha nas costas do filho e faz ele subir a montanha para sacrificar. Por que ele levou os empregados? Por que ele levou o meio de transporte de carga? Se ele faz o menino subir a montanha com um peso de lenha nas costas para oferecer o sacrifício lá em cima? Porque Abraão e Isaque é tipos de Cristo no Velho Testamento. Vai se passar 3 anos, e nós vamos encontrar novamente um pai, Deus, com o seu único filho, Jesus, carregando a lenha nas costas, subindo uma outra montanha para ser sacrificado.
Mais de 3.000 anos antes, Deus já estava dizendo: eu vou mandar meu filho Jesus. E eu quero que o mundo todo ouça essa mensagem. É por isso que os empregados ficam sem fazer nada. É por isso que o jumento fica sem fazer nada. Porque Isaac é um tipo de Cristo. E ele vai carregando madeiro nas costas, subindo a montanha, o Monte Moriá. E quando chega lá, Deus intervém e diz: Isaac, Abraão não precisa sacrificar o menino. Mas 3.000 anos depois, o pai não parou e deixou o filho ser sacrificado, depois dele subir a montanha do Gólgota, carregando madeiro nas costas. A igreja, a cidade de Antioquia, fora fundada no ano 300. Nós estamos falando de Antioquia da Síria. Existem 2 Antioquias no Novo Testamento, da Síria e da Psídia. Ela fora fundada no ano 300 a.C., às margens do rio Orontes, distância aproximadamente 450 quilômetros ao norte de Jerusalém. Tem o nome de Antioquia, porque é homenagem a um dos débitos da história, Eutico Epifânio, um dos maiores tiranos que já existiu. Etíoco, alguns dizem Eutico. E o seu filho, então, para homenagear o pai pós-morte, dá o nome da cidade Antioquia, porque vem de Etíoco. A cidade de Antioquia era uma metrópole para a sua época. Ela possuía mais de 500.000 habitantes, fóruns, teatros, anfiteatro, uma política bem desenvolvida, um sistema econômico-financeiro bem estabelecido. Como toda metrópole, havia uma miscigenação cultural e de raças. E se você olhar para o texto, você vai perceber que a miscigenação de raças e culturas da sociedade da cidade de Antioquia se reflete na membresia da igreja. O texto vai descrever que tinha ali Barnabé, um grego, Simeão, por sobrenome Níger. Níger, no grego, significa negro ou de pele escura. Segundo alguns pais da igreja, ele é Simão Sinereu, aquele que ajudou a carregar a cruz do Senhor na Via Dolorosa e o primeiro missionário para o noroeste africano. Diz que também tinha Lúcio, de Cirene, outro estrangeiro. Manaém Colasso. Colasso, do grego, é Sótopros, que significa irmão de peito ou irmão de criação, que significa que tinha gente influente, política e economicamente falando, na liderança da igreja. E aí aparece o único judeu aqui, Saulo. Esse texto, meus irmãos e irmãs, ele não é um texto fácil linguisticamente falando. Os eruditos têm discutido. Primeiro, por conta da linha de interpretação. Existe uma séria discussão sobre quem é eles aqui no texto. Algumas denominações entendem que eles aqui é só Saulo e Barnabé. Outros entendem que são apenas os 5 líderes da igreja. E outros, como eu, que entendem que eles aqui é toda a igreja, porque depois que Barnabé e Saulo retornam, e eles ficam mandando relatório, e há um envolvimento de oração, há um envolvimento de jejum, e há um envolvimento de manutenção da obra missionária. Então eu não posso entender que missões é só para a liderança e a membresia não tem nada a ver com isso. Eu não posso entender que evangelização e missões são para algumas pessoas que Deus vai chamar e vai mandar para algum lugar. Na verdade, missão é uma chamada de todos, é um dever de cada um. O campo é que vai mudar. Alguns irão atravessar o Atlântico, como foi o meu caso. Outros precisarão apenas atravessar a rua ou no elevador. Mas a missão de falar do Evangelho da graça de Cristo Jesus é para todo aquele que um dia nasceu de novo e confessa que só Jesus é o Senhor. Um outro aspecto difícil nesse texto é porque o original ele nos é descrito em termos de profetai kai didáskolas. Profetês, do grego, de onde vem a palavra portuguesa profeta, significa boca de Deus, arauto, aquele que fala em nome de e com autoridade de. E didáscolas, vem de ensino, o que nos leva a crer que a liderança da igreja estava profundamente envolvida com evangelização e discipulado. O problema é que existe uma ausência de verbo de ligação. Em todo o Novo Testamento existe uma distinção clara entre o ministério profético e o ministério de ensino, exceto no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Por alguma razão que só Deus deve saber, há uma ausência de verbo de ligação. E aqui, especificamente, não fica claro através de quem o Espírito Santo falou. Porque ele diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres,
mas não diz se o Espírito Santo falou através dos profetas, ou se falou através dos mestres, ou se falou através de ambos. O problema é que a igreja tem mania de se meter em coisa que não é da competência deles. Séculos passados, igrejas fizeram concílios para discutir quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete. Qual é a relevância disso para a salvação do perdido? A igreja já fez concílio para discutir sexo dos anjos. Qual é a relevância disso para a salvação do perdido? Olhamos para Atos capítulo 1 e vemos a igreja dos primórdios, lá a igreja primitiva. Senhor, será esse o tempo que restauras o reino a Israel? E Jesus faz então um trocadilho com a língua grega. Ele usa cronos e kairos, kairos e cronos. Cronos é o tempo humano, da palavra cronos vem cronômetro, relógio. Kairos ou kairos é o tempo divino, é o tempo de Deus. E Jesus diz assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Permita parafrasear o texto sagrado. Vão tomar conta da vida de vocês. Metam-se com o que é da competência de vocês. O tempo em que o Pai restaurará o reino a Israel é exclusivamente da economia deles. Sabe o que é da competência de vocês? Aí ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí a ideia de simultaneidade, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. O que nos leva a crer que nenhuma igreja pode ter uma semana de compromisso, um mês de compromisso missionário. A igreja é, por essência, missionária. Ela é chamada para fora de... O próprio nome eclésia tem esse significado etimológico, chamado para fora de... Olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e diz a Bíblia que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Então, olhando para os seus discípulos, ele disse... A seara é grande. Tem crente que entende que Jesus falou o Ceará. Jesus não falou o Ceará. Nada contra a terra, que é boa, linda, as praias, mas Jesus não falou o Ceará é grande. Ele disse a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí, por todo o respeito e admiração que eu tenho por João Ferreira de Almeida, graças a quem nós temos a tradução da palavra de Deus em língua vernácula portuguesa, ele que foi um adolescente brilhante, porque Almeida traduziu para o português as Escrituras Sagradas com 17 anos de idade. Mas por mais respeito que eu tenho a ele, ele suavizou demais nesse texto. Porque ele diz assim, rogai ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Só que o que Jesus disse foi ekbalo. São duas partículas, o termo aurístico. São um termo binário que significa lançar, arremessar para fora. Portanto, uma tradução mais literal e mais direta, o Senhor Jesus mandou que nós orássemos para que Deus expulsasse de suas igrejas pessoas para falar do nome dele aos perdidos. Percebe a diferença? Rogai e expulsar para fora da igreja. Mas por que Jesus mandaria que nós orássemos para que Deus lançasse, arremessasse para fora da igreja pessoas para trabalhar? Por causa da teologia do Dominguinhos. A teologia do Dominguinhos é terrível. Lembra do Dominguinhos, de saudosa memória, exímio sanfoneiro? A teologia do Dominguinhos é aquela que diz, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. E Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que eu sou capaz de passar a semana inteira. Eu falo de política, de dólar, de economia, de futebol, eu falo de tudo. Mas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o segredo mais guardado da escola, da universidade e do condomínio onde se mora. É a teologia do Dominguinhos. Jesus ficou tão bom, mas ele é tão maravilhoso, que a gente quer ele só para a gente e esquece ou não quer compartilhar com outras pessoas. Esse foi o problema da igreja sobre a lei no Velho Testamento. Ali era a missão centrífuga. As nações do mundo todo deveriam vir a Jerusalém para adorar, como fez a rainha de Sabá, que veio ouvir sobre a sabedoria de Salomão e ficou admirada com a grandeza de Deus. Mas Israel falhou. Israel quis Deus só para eles. Isso é complicado. Porque no Velho Testamento Deus se revela ao seu povo de acordo com a situação. Ele é Jeová, Savaon, Micadeci, Sidiquenu, Jirê, Rafá, Ará. Então, se o povo está em guerra, ele é o Senhor dos exércitos. El Shaddai. Mas quando eu leio Gênesis, capítulo 1, verso 1, está escrito lá, Bereshit bara Elohim.
Veta Hashamai, Vete Haaretz. E é de admirar que não está Jireh, Rafá, Savaon, Micadici, mas Elohim. Sabe por quê? Porque Yahvé, ou Javé, não é Deus de todo mundo. Ele é um Deus tribal, particular, de Israel e de mais ninguém. Ele é um Deus do povo do pacto, da aliança. Mas quando nós olhamos no início, está escrito Elohim. É porque Deus queria que quando um cananeu, um heteu, um jebuseu, um filisteu, um amoreu, quando ele pegasse a Torá e ele lesse, ele iria entender que quem criou tudo e todos não era só Javé, o Deus particular de Israel, mas Elohim, porque a conotação técnica de Elohim é criador de tudo e de todos, e por isso tem direito de ser adorado entre todos os povos da terra. Portanto, esse não é um texto fácil. A igreja tem discutido se eles é Paulo e Barnabé, se é os 5 líderes ou se é toda a igreja. A igreja tem discutido também. E aí os tradicionais reformados disseram, não, Deus evidentemente só falou através dos mestres. E os pentecostais dizem de jeito nenhum, Deus falou através dos profetas. Foi os mestres, foi os profetas, foi os profetas e foi os mestres. Fica discutindo isso e não faz o que deve fazer. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você olha para a igreja de Jerusalém, uma igreja madura, é uma igreja já calejada, mas não quis obedecer o ídolo, isso fica muito claro. Atos capítulo 8. Versos de 1 a 3, está escrito, naquele dia levantou-se grande perseguição sobre os discípulos, apóstolos, sobre a igreja do Senhor. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. O verso 2 do capítulo 8 diz o seguinte, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E o versículo 3 vai dizer o seguinte, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e os encerrava no cárcere. Sabe que não foi o diabo que mandou aquela perseguição? A primeira das 10 perseguições que a igreja enfrentou veio com a chancelaria do próprio Deus. Por quê? Porque eles não quiseram ir. Eles não quiseram obedecer. Igreja tem mania de fazer o contrário do que Deus manda. Jesus falou assim, não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lavar os discípulos no caminho de Emaús. Quem mandou? Quem mandou eles irem? Qual foi a ordem? Não se ausente de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí Jesus ressuscita, aparece, eu não sei onde Tomé estava, mas ele estava em algum lugar que não era no cenáculo quando Jesus apareceu. Qual é a consequência disso? Tomé, o Senhor conversa, se eu não ver, não pegar aqui, ó, na chaga dele, que esses olhos, cara, é ruim que eu vou acreditar. Mas ele estava onde? O que esse homem foi fazer? Quem mandou ele sair? A ordem era para ficar. Agora já percebeu? Jesus curou um homem e disse assim, não fale para ninguém. O cara saiu pulando, correndo e falando para todo mundo. Eu tenho a impressão que se o Senhor Jesus tivesse dito, não vá pelo mundo inteiro, não pregue o evangelho a todo, a gente já tinha cumprido a grande comissão. Porque o povo, para gostar de fazer o que o Senhor não manda, e não fazer o que o Senhor manda fazer. Jesus deu essa ordem há mais de 2.000 anos atrás. Sabe que dá uma dor no coração? É que eu compro uma bola de futebol, um celular e um notebook, e ele vem traduzido em 10, 14, 16 idiomas. Mas a palavra de Deus não tem sido traduzida. Um dia eu perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu pregue o evangelho? Ele disse, quero. Eu era um adolescente. Só em português ele disse, não, eu aprendi o primeiro idioma. Senhor, o Senhor quer que eu continue pregando o evangelho? Eu disse, quero. Aonde? No mundo todo, aprendi o segundo. Continuei perguntando, aprendi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono, 11º. Estou indo agora para o meu 17º e continuo perguntando, o Senhor quer que eu pregue o evangelho aonde? Ele continua respondendo, no mundo inteiro. Porque quando nós vemos Atos dos Apóstolos ali, Pentecostes, capítulo 2, o Deus que lá em Gênesis separa as línguas em Babel, é o mesmo Deus que em Pentecostes diz, não são porventura todos esses que estão aí galileus?
Como, pois, ouvimos as grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Em inglês, é língua para business. Quando se trata da pregação do Evangelho, cada povo, cada cultura quer ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Acredite, eu já estive pregando o Evangelho em 40 países ao redor do mundo, e quando você fala a língua do coração do povo, é outra história, é outra coisa. E é por isso que em Atos nós vamos ver pelo menos 18 etnias ali presentes, e eles escutam cada um. Está lá partos, elamitas, da Galácia, da Capadócia, e eles estão dizendo assim: nós estamos ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, na nossa própria língua materna. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja bíblica, era uma igreja jovem, mas era uma igreja que obedecia, porque a igreja de Jerusalém era desobediente. Igreja veterana, madura, mas desobediente. Teve que mandar uma perseguição. E não foi uma perseguição qualquer. É porque em português a gente só lê assim: levantou-se grande perseguição. Mas o original diz que levantou-se uma perseguição que primeiro causou dor física, segundo causou dor emocional e segundo causou aflição espiritual. Ou seja, Atos 8, de 1 a 3, fala de diógmos, cóptos e lumainos, dor física, dor emocional e aflição espiritual. E só depois disso, aí você lê o versículo 4 do capítulo 8 de Atos: entrementos que foram dispersos, iam por toda parte, pregando o Evangelho. Morre Estevão, Deus levanta Filipe, Filipe vai em Samaria e prega o Evangelho, há um avivamento. Mas ele quer ficar lá, por causa da teologia de Dominguinhos. Aí o Espírito Santo diz assim: aqui não. Mas, Senhor, está tão bom, a igreja crescendo. Aqui não. É a estrada de Azoto, lá no deserto, vai para lá. Aí ele vai. Aí vem lá o eunuco, oficial da rainha de Candace, de Jerusalém, lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo diz: atleta, corre, acompanha ele. E ele pergunta: compreendes o que estás lendo? E o eunuco responde: como vou entender, se ninguém me explicar? De quem fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então ele sobe na carruagem, expõe as escrituras, aquele homem crê, é batizado e segue o seu caminho. E Filipe ia voltar para Samaria. Aí Deus disse: espera aí, que eu vou botar um meio de transporte aqui diferente para você. Teletransportou o homem e levou para outro lugar, senão ele voltava para Samaria. Samaria estava bom demais, mas havia outros lugares a quem Deus queria levá-los. E nós olhamos aqui para o texto, então, de Atos 13, e depois de falar dessa miscigenação cultural que há aqui na presença da igreja, é a sociedade se refletindo na vida da igreja através dessa miscigenação cultural, Lucas, então, escolhe 3 termos. Meu Pai do céu, 19:52. Que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês por que igreja é instrumento estratégico para a realização da obra missionária. Em primeiro lugar, olha para o versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Porque na igreja estão os leitorgos. No contexto neotestamentário em que for escrito esse livro, existia 3 maneiras de servir a Deus. A primeira maneira que você podia servir a Deus era como diáconos. Essa é uma palavra mais familiarizada. Quem era o diácono? Era aquele que vivia antenado para prover, satisfazer as necessidades físicas e espirituais do povo de Deus. Diáconos foram eleitos pela igreja. Lucas não usa a palavra diáconos aqui para serviço. Uma outra maneira era como doulos. Quem era o doulos? Nas palavras de Candos, historiador do 2º e 3º século, doulos era aquele escravo que vivia 24 horas para satisfazer o seu senhor. Está com sede? Dá água. Está com fome? Alimenta. Está calor? Refrigéria. Está frio? Aquece. Lucas não usa a palavra doulos aqui também. Ele usa a palavra leitorgos. Leitorgos deu origem à nossa palavra vernácula liturgia. Mas no contexto que for escrito, significava muito mais do que significa hoje, porque quem é um liturgo?
O liturgo é aquele que dirige os atos de cultos que antecede o querigma, a proclamação, a pregação da palavra. Mas nesse contexto aqui em que for escrito, a melhor maneira, fazendo uma tradução direta do grego para leitorgos, era abençoadores do corpo de Cristo. Era gente que vivia conectado com um céu vivendo na terra. Era pessoas por quem as bênçãos de Deus passava para chegar até a igreja, e a igreja ser edificada, a igreja ser abençoada, a igreja crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A maneira como eles serviam era desse jeito. Eles não serviam de qualquer maneira, eles não serviam de qualquer forma, mas eles serviam entendendo que um dia foram arregimentados na mesma perspectiva paulina, que diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na mesma perspectiva paulina que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tenha lazer para a glória de Deus, pregue o evangelho com o seu trabalho, pregue o evangelho com a sua vida acadêmica, pregue o evangelho com a sua criação de filhos, com o seu casamento, em tudo que você fizer, seja através de palavras ou através do seu testemunho, testifique que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu fico pensando que eles serviam ao Senhor como leitorgos, como abençoadores do corpo de Cristo, eu fico lembrando de um amigo missionário que serviu a Deus na América Latina. E ele serviu nos anos 80 e 90, numa época que existia uma guerrilha terrível, chamada El Sendero Luminoso. E ele estava num dia de domingo como esse, na igreja, pregando que só Cristo salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E uma picape com 5 guerrilheiros da guerrilha El Sendero Luminoso chegou e começou a dar tiro, correu o coral, correu o grupo de louvor e ficou o pastor. Via de regra, sobra para o pastor. E aí eles pegaram ele, encapuzaram, pegaram sua esposa, seu filho de 12 anos de idade, colocaram na picape, levaram para a floresta e disseram, Hernandes, por tua causa, os jovens estão largando as armas, eles estão deixando as drogas, a guerrilha está sendo enfraquecida, você vai voltar lá, vai dizer que esse Cristo que você prega é o impostor, e que esse livro de capa preta que você ensina não vale nada, e se você não fizer isso, nós vamos acabar com a tua raça. Aquele homem entendia que ele fora chamado por Deus. Ele estava ali não porque queria, ele não estava se aventurando, ele não estava meramente em nome de uma denominação, mas ele estava ali por causa do Deus Todo-Poderoso, e ele respondeu, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, atrás não volto mais. Eles deram um tiro no abdômen da mulher dele. A irmã caiu no chão, sangrando, olhou para o marido e disse, meu filho, canta. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Eles deram um tiro na perna do filho dele de 12 anos de idade. O moleque cai no chão chorando, olha para o pai e diz, paiinho, canta. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não desisto desse caminho, eu não volto atrás. A ordem foi dada, seguiu uma sessão de espancamento, socos e pontapé, coronhadas de 12, de escopeta, de metralhadoras Kalashnikov, e eles ali abraçados, sangrando, chorando, confiantes em Deus, de que eles estavam ali por decreto de Deus, por vontade de Deus, e que não existe vida melhor do que senão no centro da vontade de Deus. E eles continuavam cantando, e uma ordem foi dada, atira. Fuzila todo mundo, atira, e eles continuavam orando e louvando a Deus. E de repente eles foram escutando no chão o barulho da 12, o barulho da escopeta, o barulho da metralhadora Kalashnikov, e uma voz que gritava, fuzila, e outra voz que respondia, não podemos, somos 5. Armados até os dentes, com uma vasta experiência de guerrilha. E em toda a minha vida eu nunca vi um homem tão macho feito esse. Sozinho, desarmado, com mulher e filho, enfrentando uma equipe de guerrilheiros treinados. Eu achava que o maior poder era o poder da 12, da escopeta. Mas hoje eu sou obrigado a reconhecer que existe um poder maior. E se esse poder existe, eu quero ele para mim. Daqueles 5 guerrilheiros, 4 creram em Cristo e se tornaram evangelistas itinerantes. E até hoje
estão evangelizando os descendentes dos maias e dos incas ali no Peru. Porque só o Senhor é Deus, mas porque um homem ousou obedecer o chamado, o ir, sem se importar com o resto. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, ele diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que eu recebi do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. A única coisa que a morte pode fazer com um servo, com uma serva de Deus, é apresentá-lo à vida eterna na presença de Deus Todo-Poderoso. Além disso, ela não pode fazer absolutamente nada. Alguns anos atrás, eu voltei da Sibéria, onde fui fazer um mapeamento de povos não alcançados. Cheguei em casa, tinha que dar aula de antropologia cultural no outro dia, na Universidade de Moscou. Por volta de meia-noite, a minha esposa já estava deitada, eu estava revisando a aula, porque ia sair cedo. A energia do meu apartamento foi cortada, a porta que veda o frio já havia sido arrombada. Quando eu olhei pelo olho mágico, eles estavam acabando de arrombar a segunda porta. Eles eram 5 homens armados com pistolas .40, com silenciadores e com metralhadoras. E eles entraram dentro do meu apartamento, bateram na minha esposa, trancaram ela no banheiro. Seguiu-se um período de 40 minutos de socos e pontapés, de espancamentos. Encostaram 2 furgões embaixo, levaram roupa, sapato, utensílios, chuteira de prata, chuteira de ouro, troféu, dinheiro, tudo que eles puderam levar nos 2 furgões. Todos os meus vizinhos sabiam o que estava acontecendo e ninguém fazia absolutamente nada, porque eles sabiam que se tratar da máfia russa, e ninguém mexe com a máfia russa. E depois de uns 40 minutos, de uma coronhada que penetrou ao crânio cerca de 5 centímetros, eles disseram: pregador, o que foi que você veio fazer aqui? Esse povo é meu e você vai morrer agora. Encostou uma pistola .40, a queima-roupa na minha cabeça, e eu fiquei pensando: o presbitério não está aqui, os irmãos da igreja não estão, a família não estão, a missão também não está, mas quem enviou, ele não só enviou, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu olhei para ele e disse: se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser, você puxa o gatilho, a bala sai e eu morro. Mas se ele não quiser, você vai gastar todas as balas do pente dessa pistola e não vai acontecer absolutamente nada, porque a minha vida não está nas mãos de uma pistola 45.40. Sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E ele deu 2 tiros a queima-roupa na minha cabeça. E como você pode ver, não tem nenhum fantasma, nem nenhum defunto pregando aqui nessa noite, porque só o Senhor é Deus. Depois de dar 2 tiros e ver que eu continuava vivo, e que nada acontecia, ele tentou dar o 3º, mas o chefe dele era supersticioso e travou a pistola. Ele disse assim: você sabe que quando você dá 2 tiros em uma pessoa e ela não morre, se você der o 3º e ela não morrer, significa que você vai morrer no lugar dela. Então não vá arriscar. E aí eles foram embora. O Deus que vocaciona e que chama é o Deus que promete estar conosco todos os dias da nossa vida. A igreja, ela é o instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária. É porque na igreja estão os abençoadores do corpo de Cristo. É porque na igreja há pessoas que foram transformadas pela graça e elas sentem prazer e alegria em levar essa mesma graça a outras pessoas para que elas experimentem a mesma transformação que só Cristo pode fazer. Por isso que a igreja é instrumento estratégico. Mas em segundo lugar, ainda no versículo de número 2, a parte B, diz assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja bem, na língua grega, língua do Novo Testamento, existe 2 terminologias para separar. Existe o verbo éclio, que é traduzido em português como excomungar ou excomunhão. É cortar, desligar. Não é isso que
Lucas usa aqui. Ele está usando aqui o substantivo aporizite do verbo aporizo, que tem um sentido técnico. Toda vez que aparece separar, aporizo, é separar com propósito, ou seja, separar para enviar. Paulo e Barnabé estavam sendo separados da igreja, não porque estavam sendo desligados, cortados, excomungados, mas eles estavam sendo separados para serem enviados como missionários na primeira viagem missionária. Esse é o sentido técnico. Separar para quê? Para a obra. Obra em grego é erga, que significa tanto um ato como uma função. Mas a declinação do termo vai dizer, por exemplo, se ele estivesse falando aqui de obras sociais, não seria erga, seria ergena. Se ele estivesse falando de obras faraônicas, seria energena. Mas ele fala erga, que é tanto um ato como uma função. Isso me reporta Apocalipse, capítulo 3, verso 18 em diante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: conheço as tuas obras, que nem és quente, nem frio. Quem deras fosse quente, quem deras fosse frio. Mas porque não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Infelizmente, os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais não têm entendido com maior intensidade esse texto, e aí eles pensam que Deus não gosta de igreja fria e Deus gosta de igreja quente. Veja bem, o texto não é irônico. Ele está dizendo, quem dera a expressão de desejo fosse quente. A igreja não era quente. Mas ele diz também, quem dera fosse fria. A igreja não era fria. Logo o texto está dizendo que para Deus, uma igreja quente é boa e uma igreja fria também é boa. Porque não se trata de níveis de espiritualidade. A geografia do Novo Testamento mostra que Laodiceia estava situada entre duas grandes cidades. Hierápolis ao norte e Colossos ao sul. Hierápolis era conhecida por suas fontes de águas termas. Não, Colossos era conhecido por suas fontes de águas termais. Era feito Rio Quente, no Goiás. Eu fui pregar num congresso de missões em Goiás e me levaram lá no Rio Quente. Teve uma hora que deu uma agonia, porque eu procurava uma água fria e não tinha. Tudo é água quente. E eu olhei e falei para a esposa, vou cancelar o plano de saúde, porque está lá, cura osteoporose, doenças cardiovasculares, respiratórias e tal. Para que plano de saúde? É só vir tomar banho aqui e o negócio está resolvido e tal. Já Hierápolis era conhecida por suas fontes de águas frias. Era um balneário, tipo Camboriú, lugar para passar a lua de mel, debutante de 15 anos e tal. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Ela tinha um sistema econômico tipo Wall Street. Eles sofreram um terremoto terrível, a cidade foi devastada. Todo mundo pediu ajuda do governo federal. Sabe o que os laodicenses disseram? A gente se garante. Não queremos ajuda do governo federal, não. Nós vamos reconstruir com os nossos próprios recursos. Além de um sistema bancário muito forte, a cidade de Laodiceia ela era reconhecida por uma indústria têxtil extremamente forte. Lídia, que se converte lá em Filipos, a primeira igreja com a pregação de Paulo, era uma representante comercial dessa indústria têxtil. Vendia uma seda negra, um tecido finíssimo, que só quem comprava eram os milionários da época. Sistema econômico forte, uma indústria têxtil fortíssima. Além disso, os melhores centros e hospitais de olhos oftalmológicos estavam na cidade de Laodiceia. Eles desenvolveram um pó sírio que curava inúmeras enfermidades de ordem ocular. Então perceba que quando o Senhor diz assim, tu és pobre, Ele está falando para uma cidade riquíssima, que tinha um sistema econômico semelhante ao de Wall Street, lá nos Estados Unidos. Quando ele diz assim, tu estás nua, ele está falando para uma igreja que está numa cidade que ditava moda e que tinha a maior indústria têxtil do mundo. E quando ele diz assim, tu és cega, está falando para os médicos da igreja, grandes oftalmologistas, e para um povo que estava acostumado ao mundo todo vir tratar de doenças oculares na cidade de Laodiceia, porque eles tinham os melhores centros oftalmológicos. E o Senhor diz assim, você é cega, pobre, miserável e nu. Deu na jugular. Porque
o Senhor estava dizendo assim: eu queria que você fosse quente, como as águas de Colossos, que tem poder terapêutico, curador. Eu queria que quando o pecador passasse pela porta da sua igreja, ele fosse sarado, ele fosse curado pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas você perdeu, Laodiceia, a função terapêutica, e você não cura como as águas quentes de Colossos. Mas por outro lado, Laodiceia, você também não refrigera a vida do pecador, como as águas frias de Herápolis. As pessoas chegam na sua porta e elas saem do mesmo jeito, porque você não refrigera. Não há graça, não há misericórdia da sua parte. Quem dera você fosse quente e curasse como as águas de Colossos. Quem dera você fosse fria e refrigerasse como a água de Herápolis. Você não é quente, não é fria, você é morna. Toda dona de casa sabe disso. Água morna só tem uma função: causar náuseas, provocar vômito. E porque ela não cura, e porque ela não refrigera, o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque a despeito de toda a riqueza da cidade de Laodiceia, ela tinha um problema seríssimo. A água de Laodiceia era imprópria para consumo. E ela tinha então que importar água, e a água vinha na tubulação. E quando chegava na torneira dos laodicenses, ela chegava morna. E o Senhor diz assim: eu estou a ponto de vomitar porque você é morna. A igreja ela é instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária, porque na igreja estão aquelas pessoas a quem Deus separa, dando dons, dando talentos, capacitando e enviando-os para fazer a obra do Senhor. Por isso, quando ele diz assim: conheço as tuas obras, ele está falando assim: fala sério, tira onda não. Eu sei quem é você na madrugada navegando na internet. Eu sei quem é você fazendo transação comercial. Eu conheço tua vida acadêmica. Eu te conheço tintim por tintim. Não tira onda comigo não, porque eu sei quem é você. Eu conheço as tuas obras. E eu sei que você nem cura e nem você refrigera. Uma outra teologia maléfica que tem avassalado a igreja evangélica brasileira é a teologia do Roberto Carlos. Não é só a teologia do Dominguinhos, não. Sabe qual é a teologia do Roberto Carlos? Posso fazer uma pergunta franca para uma resposta sincera, amém? Posso não. Posso fazer uma pergunta franca para uma resposta sincera? Amém? Eu descobri, irmãos, que a gente se importa mais com o que o irmão está sentado do lado pensa da gente do que o que Deus pensa. Porque o Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar, ainda a palavra não me chegou à boca, tu sabes todas. Tu me fizeste substância ainda informe, não era nem homozigoto, no ventre da minha mãe, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se tomar as asas da alva e me deter nos confins do mar, ainda lá me há de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Ele sabe tudo, absolutamente tudo. Mas a gente se importa mais com quem está do lado do que o que ele pensa da gente. E a minha filha russa, ela diz assim: pai, você... Porque a maioria dos pregadores diz assim: eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa responder não, é só você e Deus. Mas você não faz assim, pai, você pergunta e você quer que as pessoas respondam. Eu disse: filha, porque eu aprendi isso, que as pessoas se importam mais o que as pessoas do lado pensam e acham, do que o próprio Deus que sonda o coração acha. Sinceramente, diante de Deus, se não for algo complicado para você, quantos de vocês aqui, essa semana, de segunda até hoje, falaram do amor e da graça de Cristo Jesus para pelo menos 3 pessoas? Dê um sinal com a sua mão, por gentileza. Obrigado. A palavra de Deus diz que é da sinceridade de coração que Deus se agrada. Meus irmãos, será que o prefeito da cidade de Paulista fez algum decreto, algum edital, que quem falar de Cristo vai preso, perde o emprego, os filhos são proibidos de entrar na escola? Por que os nossos irmãos perseguidos, que são presos, torturados e mortos, se pregarem o Evangelho, não passam um dia sem pregar o Evangelho? Não passam um domingo sequer sem convidar um visitante para vir à igreja, mesmo sabendo que pode ser preso, torturado e morto? Quando eu encontrei de saudosa memória o reverendo Billy Graham em Amsterdã, e o irmão André, fundador de Portas Abertas, fizemos uma pergunta para eles: vocês dois são considerados apóstolo Paulo moderno, da modernidade.
já pregaram no mundo todo. Qual é a diferença da igreja perseguida para a igreja livre? O irmão André disse: Billy, você é mais velho, você responde primeiro. Pastor Billy Graham pegou o microfone e disse: eu já preguei no mundo todo. E para mim a diferença é básica, que onde há perseguição, os cristãos sofrem por causa do evangelho. E deu o microfone para o irmão André, o contrabandista de Deus, o fundador da missão Portas Abertas. O irmão André disse: eu já preguei no mundo todo. E para mim a diferença básica é que onde há liberdade religiosa, é o evangelho que sofre por causa do mau testemunho do cristão. Onde há perseguição, os cristãos sofrem por causa do evangelho, às vezes até a morte. Onde há liberdade religiosa, muitas vezes é o evangelho que sofre por causa do mau testemunho dos cristãos. A igreja é instrumento estratégico para a realização da obra missionária, porque na igreja estão aquelas pessoas a quem Deus separa, capacita e envia para fazer a obra dele. E isso me lembra 27 de agosto de 1729. Movimento moraviano. Aqueles irmãos moravam, iniciaram uma vigília de oração que durou 1 século, 100 anos, ininterrupta, sem parar. Eles mandaram missionários para o mundo todo. Mas 27 de agosto de 1729 já era fim do movimento moraviano. O conde Nicolau van Zinzendorf então volta de Paris para a Boêmia, hoje a atual República Tcheca. E ele, quando chega para pregar, ele é desafiado em Paris com um quadro onde ele diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E uma irmã chega para ele e diz: conde, Deus quer lhe usar para salvar o meu povo que não conhece o evangelho. E ele voltou para a Boêmia, e quando ele chegou para pregar, um diácono, oleiro, celibatário, veio ao encontro dele, e ele olhou para o oleiro e disse assim: oleiro, Deus quer te usar para salvar os esquimós. Mas antes de você me responder, tem 3 coisas que eu preciso te dizer. Primeiro, eu não tenho ninguém para fazer dupla, trio, quarteto, quinteto com você. Eu já enviei todo mundo. Segundo, eu não tenho mais dinheiro. Eu já gastei minha herança todinha com a obra missionária. Eu não tenho dinheiro para dar para você. Terceiro, geograficamente falando, não me pergunta onde é que mora esse tal diz que mora no planeta Terra, que eu não faço a menor ideia. Que chamado, hein? Que chamado. Não tem ninguém para ir junto, não tem dinheiro para ofertar, e não sabe onde é que é, mas está dizendo que Deus está mandando. E ele pregou, mas Zinzendorf, ele era reformado como eu. Ele voltou para casa, ficou pensando: que pastor miserável sou eu, como é que eu faço isso com a minha ovelha? Deus não falou, isso é coisa da minha cabeça. E ele não dormiu, e ele acordou de madrugada e correu, e foi lá e bateu na porta do oleiro: oleiro, oleiro. E a vizinha saiu e disse: seu conde, ele não está aí, ele saiu antes do sol nascer. Eu perguntei: oleiro, aonde vais tão cedo? Ele disse: tenho uma missão tão importante para cumprir, que não posso perder 1 minuto sequer. Aquele homem foi, nunca mais voltou. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. É mais um anônimo de Deus na história da igreja. Mas se você pegar o livro de intercessão mundial, você vai descobrir que 50% dos esquimós que habitam a Groenlândia têm algo em comum comigo e com você. Eles são crentes em Cristo Jesus, porque um homem ousou pedir um par de sandálias usadas. Foi a única exigência dele: se o Senhor me der um par de sandálias usadas, eu irei. E ele foi e pregou o evangelho para os esquimós na Groenlândia. A igreja é instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária, porque na igreja estão os aporizaites, aqueles a quem Deus separa, capacita e envia. Terceiro e último lugar, verso de número 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Nós temos aqui uma outra expressão muito especial na língua grega, é preitscheiras. Essa coisa de impor as mãos, ela tem alguns sentidos técnicos. Eu vou falar brevemente de alguns, não de todos, mas o primeiro deles é a transferência de autoridade. Era o pai que via se aproximar os seus dias, chamava o filho primogênito, colocava a mão sobre ele e dizia: olha, papai está perto de partir, cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos, o que tinha que ser feito eu já fiz, você agora dá prosseguimento. E ele então transferia a autoridade paternal para aquele filho. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde a igreja do Senhor chegar, o diabo que se cuide, porque nós vamos chegar na autoridade de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. Então a igreja tem autoridade, mas nem sempre sabe. Morei na Rússia, onde tem, na minha opinião, o melhor circo do mundo. E eu sempre gostei de circo, sempre me encantou ir ao circo. Morando num país onde tem o melhor circo do mundo, eu assisti inúmeros espetáculos, mas tinha uma coisa que eu queria saber desde pequeno. Por que o elefante não foge do circo? Paquiderme, colossal, uma força excomunal, e ele se sujeita a ficar ali. E eu queria saber por que o elefante não foge do circo. Então um dia eu fui assistir um espetáculo de elefante, Anatoly Sergeevich Dmitriev, o maior domador de elefante do mundo. E aí então eu fui, e o que acontece? Eu perguntei para ele, disse, você tem tempo? Depois do espetáculo vem até o camarim, e eu vou te dizer por que o elefante não foge do circo. E ele disse assim, Marcelo, eu peguei esse elefante pequenininho, botei uma corrente bem grossa, uma estaca, uma jaula enorme. Ele tentava fugir, se cortava, se arranhava, e não conseguia nada. Ele ia crescendo, eu ia aumentando a corrente. Ele ia crescendo, eu ia aumentando a corrente. Hoje, e ele falou baixinho, ele tem força para partir a corrente, destruir a jaula e destruir o circo todo. Mas ele não sabe disso. Na cabeça dele, ele ficou condicionado. Ele ainda é aquele elefantezinho pequenininho que só conseguia se cortar e se arranhar. Quando ele me disse isso, na mesma hora o Espírito Santo falou, a igreja é o elefante. Toda a autoridade foi dada à igreja nos céus e na terra. E ela tem o poder de Deus para pregar o evangelho no mundo todo. Mas até hoje ela ainda não aconteceu. Não apenas transferência de autoridade, mas também quando o império ele era ameaçado de ser invadido, César chamava os seus generais, colocava sobre ele o brasão, a insígnia, e colocava sobre as mãos e diziam, vocês vão defender os interesses do império. E não importa qual longe vocês estejam, nós nunca vamos nos esquecer de vocês. E nós vamos segurar as cordas aqui do outro lado. E ele então enviava os seus generais para as fronteiras mais longínquas, dizendo, nós reconhecemos a capacidade e a habilidade de vocês para defender os nossos interesses. Levantar a espada contra vocês é levantar a espada contra César. E está disposto a enfrentar toda a letalidade das legiões romanas. O Senhor Jesus disse que nós somos as meninas dos olhos dele. E que ele nos guarda e nos protege pelo seu poder. E quem intenta contra nós vai ter que se defrontar com o Deus Criador de toda a terra. Aquele que diz, eu sou o Senhor, antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá, não há quem possa livrar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? O Senhor está comigo, diz o salmista, que poderá me fazer o homem. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a igreja é instrumento estratégico de Deus para a realização da obra missionária. Em primeiro lugar, porque na igreja estão os leitorgos, os abençoadores do corpo de Cristo. Em segundo lugar, porque na igreja estão os aporídeos, aqueles que são separados e capacitados para o envio. Em terceiro e último lugar, porque aqueles a quem o Senhor transfere a sua autoridade para pregar o evangelho, que é o poder de Deus. A conclusão que nós podemos chegar não é outra senão de que o Senhor que manda, é o que capacita, é o que sustenta, é o que mantém, é o que guarda. O Senhor é quem te guarda, guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é o sustentador e mantenedor de todas as coisas, mas Ele é Deus. E Ele falou que era para nós irmos e pregar o seu evangelho. E como é que eu e você se sente ao sabermos que milhões de pessoas jazem em densas trevas, sem jamais terem ouvido que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu gostaria de concluir, por causa da hora, fazendo mais uma pergunta. Porque quando a gente fala assim, por que você não vai? As pessoas dizem assim, pastor, eu tenho uma agenda cheia, eu trabalho, eu estudo, estou fazendo mestrado, doutorado, ainda estou servindo na igreja. Nada disso justifica. Porque Deus não quer preguiçoso em sua obra. Se você olhar para a escola de profeta, estava todo mundo ocupado. E Deus chamou pessoas ocupadas. Se você olha para os apóstolos, todos eles estavam atarefados fazendo alguma coisa quando Deus os chamou. Mas nós somos brasileiros. Então dá o jeitinho brasileiro, faz de conta que justifica você não ir
Porque você é muito ocupado. Aí pergunta assim, por que você não contribui financeiramente, significativamente? Porque as pesquisas da CEPAL mostram que a gente gasta mais com chocolate, cosmético, troca de carro e mobília do que com a obra missionária. Per capita, por ano, a maioria dos cristãos brasileiros não gastam mais do que R$1,50. Isso é uma pesquisa. Aí a gente fala do plano econômico, do dólar subiu, da infração, e nada disso justifica. Porque lembra de Jesus, ele viu a viúva pobre e ele ficou olhando assim no gasofilácio e disse assim, essa aqui deu mais do que todo mundo. Porque o resto deu sobra, ela deu tudo o que tinha. Portanto, a oferta da viúva pobre faz toda a diferença. Então eu faço a última pergunta, para de fato concluir. Última pergunta, franca, para uma resposta sincera. Posso fazer? Quantos de vocês, essa semana, tiraram pelo menos 15 ou 30 minutos para orarem pelos missionários que estão no sertão, no Amazonas, entre os ribeirinhos, mundo afora, sofrendo perigos, perseguições, longe da igreja, longe da família, para pregar o evangelho da graça de Jesus? Quanto vocês oraram por eles essa semana? Dá um sinal com a sua mão. Deus abençoe. O que eu gostaria que você refletisse hoje antes de dormir é: se nós temos uma desculpa para não ir, se nós temos uma desculpa para não contribuir, em nome de Jesus, quanto custa orar? Quanto custa orar? Porque quando eu não vou, eu não contribuo e eu nem sequer oro, sabe o que eu estou dizendo? Que me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida e eu não quero nem saber dos outros. Mas o mandamento é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. E se nós amamos o próximo, nós vamos querer vê-lo alvo da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, como um dia nós fomos. Igreja é o instrumento estratégico para a realização da obra missionária, e a igreja somos nós, não é uma casa feita de teto e tijolos. Que Deus nos abençoe.